Senhor, muito obrigado por este canal, obrigado pelo canal Despertai. Abençoe teu povo, ajude, Senhor, para que essa mensagem venha alcançar cada filho teu. Ajude-nos, ó Deus, a não crermos em teorias humanas, a não crermos em heresias, em fanatismo e extremismo. Ajude-nos, ó Senhor, a crer na Tua Palavra, na Bíblia e no Espírito de profecia. Ajude-nos, ó Senhor, a aceitar em nossas vidas a verdade presente, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos os meus prezados amigos e irmãos, paz e graça seja com todos. Com imenso prazer que mais uma vez nós iremos dedicar algum tempo para estudarmos a Palavra do Senhor, juntamente com os meus prezados irmãos. Meus prezados irmãos, o título de nossa mensagem de hoje é: tem Deus uma verdade presente para nós hoje? Será que Deus tem ou não tem uma verdade presente para o seu povo dos últimos dias? E se Deus tem uma verdade presente, que eu creio que tem, a plena certeza, aonde encontramos a verdade presente? Meus prezados irmãos, será que a verdade presente para o povo de Deus nesses últimos dias encontramos aonde? Em alguma literatura secular, somente na Bíblia, ou na Bíblia e no Espírito de profecia? Eu acredito que nós, adventistas do sétimo dia, Deus, pela sua graça e misericórdia, nos levantou como um povo, aí em 1844, Deus nos chamou, Deus nos arrancou de Babilônia, das igrejas caídas e dos ensinos falsos, começando com a mensagem do primeiro anjo, com a mensagem do segundo anjo e com a mensagem do terceiro anjo. Então eu acredito plenamente que qualquer mensagem, qualquer verdade que seja para a nossa salvação e que hoje é uma verdade presente para nós, nós precisamos encontrar dentro da Bíblia e do Espírito de profecia. Toda mensagem, toda verdade, que seja ela santuário ou sábado, passou pela pena inspirada da profetisa Ellen G. White. Nós iremos ler o livro de 2 Pedro, o capítulo 1, o versículo 12. Portanto, não serei negligente em lembrai-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecido na presente verdade. O apóstolo São Pedro diz que tem uma verdade presente, uma presente verdade para nós. E nós, povo de Deus, devemos estar estabelecido, firmado na verdade presente. Mas para isso nós precisamos conhecer a verdade presente, saber o que é verdade para nós. O que foi uma verdade para o tempo de Adão, o que foi uma verdade presente para os dias de Noé, o que foi uma verdade presente para os dias de Abraão, o que foi uma verdade presente para os hebreus ou para a nação de Israel. E o que é a verdade presente para nós, adventistas do sétimo dia, o povo de Deus na atualidade. O livro Primeiros Escritos. O livro Primeiros Escritos,
página 124. Leiamos a página 124 e a página 125. Os diferentes grupos de professos crentes do advento têm cada um deles um pouco de verdade, olha só. Cada um deles tem um pouco de verdade. Mas Deus deu todas essas verdades a seus filhos, que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele, Deus, tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhecem, nem entenderão. Olha só que interessante, mas por que eles não entendem nem entenderão? Porque eles não crêem no espírito de profecia. Eles não receberam o dom de profecia. Eles não receberam um guia. Lembre-se que o povo, os hebreus, eles foram detidos no Egito durante 4 séculos. E durante esses 4 séculos, eles haviam perdido completamente a noção de Deus, a noção da verdade, o que era a verdade. E ali Deus teve que levantar um profeta, o profeta Moisés. E Deus agora, através desse profeta, revelou àquele povo, conduziu aquele povo as verdades essenciais para aquela época, para os seus dias, para aquele momento. E Deus conduziu aquele povo até o Monte Sinai, e ali Deus escreveu com o seu próprio dedo as 2 tábuas dos 10 mandamentos, trouxe a eles a mensagem do santuário, a mensagem do sábado, e enfim, leis e leis e leis. Aquilo que seria essencial para eles naquele período. E assim aconteceu conosco. Durante 1260 anos, o povo de Deus cativo, sendo perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana, eles haviam perdido de vista as mensagens que Deus concedeu ao seu povo através dos seus apóstolos e discípulos. E agora Deus prometeu que levantaria um profeta, o dom de profecia, nos últimos dias. Deus prometeu em guiar seu povo através do dom de profecia. Porque sem profecia o povo se corrompe, o povo perece. Então Deus agora levantaria o seu povo e conduziria através de Moisés, ou seja, de Ellen G. White, dos escritos da profetisa Ellen G. White. E ela continua: Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhece, nem entenderão. Coisas que para eles são seladas. O Senhor abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Ou seja, se Deus tem alguma verdade, alguma mensagem para dar ao seu povo adventista do 7º dia, a profeta aqui está dizendo que nós não temos que ir a alguém que esteja em erro, em apostasia. Deus nos revelará através do dom de profecia, Bíblia e Espírito de profecia. Eu enviarei o Espírito Santo de verdade e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade, ele vai nos conduzir nas páginas sagradas da Bíblia e do Espírito de profecia. E ali, o que é verdade para nós hoje, verdade presente, tem que estar escrito nos escritos de Ellen G. White. Se não estiver escrito nos escritos da profetisa Ellen G. White, do profeta que Deus levantou para reconduzir o seu povo às verdades,
então seja o que? Anátema. Por que nós estamos fazendo esse vídeo? É porque hoje a maioria do povo de Deus se tornou Maria Vaz com as outras. Se tornou pescadores de aquário. A maioria dessas pessoas que se intitulam da verdade presente, eles só sabem pescar aquilo que está na internet. Qualquer vídeo, qualquer pessoa que se destaca, abrir um canal, ali as pessoas não querem mais estudar, as pessoas não querem mais buscar a Deus em oração, em jejum, buscar pela direção do Espírito Santo para que Deus os conduza em toda a verdade. Não querem mais se reunir em grupos para estudar determinado tema. Então, hoje nós estamos passando por esse período crítico. Nem tudo que encontramos na internet é de Deus. Está vindo uma enxurrada imensa de heresias, de fanatismo. E nós precisamos, através da Bíblia e do Espírito de profecia, distinguir o que é verdade presente para nós hoje e aquilo que não pertence a nós nesses últimos dias. Continuemos. Foi-me mostrada a necessidade dos que crê estamos tendo a última mensagem de misericórdia, de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. É o mandamento. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los, enquanto ensina o erro, que é veneno mortal para a alma, e doutrinas que são mandamentos de homens. Olha só. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados. Pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da verdade, da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder de seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossas mentes não devem ser assim desviadas, mas devem ocupar-se com a verdade presente e em buscar sabedoria que nos permita alcançar mais completo conhecimento de nossas posição, a fim de, com mansidão, podermos apresentar nas Escrituras a razão de nossa esperança. Enquanto falsas doutrinas e perigosos erros são impingidos à mente, essas não podem estar postas na verdade que deve capacitar e preparar a casa de Israel para estar em pé no dia do Senhor. Então, nós temos aqui uma ordem de Deus de não colocarmos os nossos pés aonde é ensinado o erro, aonde só tem heresia, aonde é propagado a mentira. Não importa onde seja, se aquele culto, se aquela reunião ali está sendo pregado a mentira, não devemos nos colocar naquele local. Então Deus diz para a gente, e aonde está sendo pregado o erro, se Ele nos mandar a irmos lá, levarmos a mensagem. Que mensagem? A mensagem presente, a verdade presente. Certo? Então, vamos ler também a página 63. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Olha só,
O que o rebanho necessita? A verdade presente. O que temos que dar como alimento para o povo? Bíblia e espírito de profecia. Diz mais. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde, a unir o rebanho e santificar a alma. Ellen White aqui ela viu em visão o perigo dos mensageiros de Deus se afastarem dos pontos importantes da verdade presente para se acomodar com fábulas. Por exemplo, tem surgido uma ideia aí de que nós devemos deixar a nossa barba crescer, que isso é uma renovação do concerto com Deus. E outras teorias bobas que não está escrito no espírito de profecia. E eu pergunto, essa doutrina, qualquer doutrina para nós hoje, ela tem que estar baseada na Bíblia e no espírito de profecia. A lei é o testemunho. Se não estiver escrito na Bíblia e no espírito de profecia, essa pessoa que está pregando essa mensagem não há luz nele. Vamos ver o que diz em Isaías, para a gente voltar à leitura de primeiros escritos. Nós iremos ler Isaías na Bíblia King James, o capítulo 8. É um texto conhecido por todo adventista, eu acredito, né? O versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Certo? Qualquer pessoa que vier apresentar qualquer mensagem, e a mensagem dessa pessoa não tiver o respaldo do dom de profecia, não há luz nele. Não importa se seja meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu melhor amigo, não importa. O que está em jogo aqui é a salvação minha e de outras pessoas. Continuemos. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tem visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, dos importantes pontos, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Olha só. No momento em que você se levanta para apresentar uma mensagem que não está contida na Bíblia e no Espírito de Profecia, uma mensagem que não é verdade presente para nós hoje, porque se é verdade presente, tem que ter o respaldo do dom de profecia, do profeta que Deus levantou para tirar o seu povo de Babilônia e conduzir a terra de Canaã. Então Satanás vai tirar vantagem como tem tirado. Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto são os principais assuntos sobre o que os mensageiros se devem demorar. Então está aqui. Então mensagens que a lei de Deus, o sábado, a mensagem do santuário, que ali nós iremos encontrar toda a verdade presente para nós hoje está dentro do santuário. Quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, ali foi aberta a porta do lugar santíssimo, ali foi visto a arca da aliança, o maná, a vara de Arão. Verdade presente, o santo sábado. Agora nós olhamos esses movimentos de verdade presente
A maioria deles esquentam comida no sábado, faz fogo no sábado, pegam frutas no sábado, transgridem o sábado. A lei de Deus é quebrada, os mandamentos, a maioria das mulheres continua rapando a sobrancelha, parecendo a testa assim de um camaleão, né? Parecendo a testa assim de um gay, de um sodomita, porque essa prática vem de Sodoma. As mulheres ainda vestindo calça, vestindo blusinha apertada, os homens ainda com as camisas de viado, de efeminado, de gay. Só estão focando duas coisas. A vacina, fizeram da vacina a lei dominical e vida no campo. A mensagem de vida no campo é a verdade de Deus, é uma verdade que faz parte da mensagem do braço direito da mensagem do terceiro anjo. Mas quando nós só focamos esse ponto, nós estamos desmantelados. Porque muitas pessoas que vão para o campo, eles irão retornar para a cidade em apostasia, porque estão apostatados. Porque acharam que ir para o campo é tudo. Não tocaram mais nas outras teclas, não começaram uma reforma completa, porque Ellen G. White fala de reforma completa. Tem que haver uma reforma completa. Então a vida no campo, o propósito de irmos para o campo é simplesmente o propósito de nos prepararmos para enfrentarmos a lei dominical. Aqui na cidade não tem como a pessoa se preparar para a volta de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que pelo contemplar nós somos transformados. E o que nós contemplamos aqui, músicas mundanas, nudismo, tudo que não presta. Então, por isso que Deus diz, olha, vai para o campo, onde vocês irão passar por uma purificação mental, contemplando a natureza, onde vocês irão plantar os vossos alimentos, irão comer uma alimentação saudável, certo? Então, esse é o propósito. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Que é muito interessante. Nós iremos ler algumas páginas desse livro. Ellen G. White, Mensageira da Igreja Remanescente. Autor Arthur White, né? É a página 113, diz assim, começando pela 112. Como as doutrinas foram estabelecidas? Os que haviam sido levados pelo estudo da Bíblia às certas conclusões doutrinárias apresentaram suas descobertas ao grupo de obreiros nessa conferência. Muito de nosso povo não compreende quão firmemente foi lançado o fundamento de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Peterson, e o pastor Edson e outros que eram perspicazes, nobres e sinceros, achavam-se entre os que, depois da passagem do tempo de 1844, investigavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos junto até a tarde da noite e por vezes durante a noite inteira, orando por luz e estudando a palavra. Olha só como aqui surgiu o nosso movimento, os primeiros fundadores da Igreja Adventista. Olha como foi que Deus nos trouxe hoje aquilo que nós conhecemos como verdade. Noites inteiras de estudo, oração, jejum, se reuniam entre eles para estudar, para cavar. Por quê? Porque haviam saído de Babilônia. E agora precisavam saber o que era a verdade. E o que não era a verdade é essencial para os seus dias. Estamos nós fazendo isso hoje? Temos nos reunido, grupo de homens e de mulheres, para estudar com jejum e oração? Ou passamos o dia todo pescando na internet, nos grupos? Muita gente vai se decepcionar.
Muita gente vai se decepcionar naquele grande dia, porque não estuda, não examina. Examinai as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Errai, não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então a maioria hoje não quer estudar. Continuemos. Repetidamente, esses irmãos se ajuntavam para estudar a Bíblia, de modo a saberem sua significação e a estarem preparados a ensiná-la com poder. Ao chegarem em seu estudo, ao ponto em que diziam: não podemos fazer mais nada, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era tomado em visão. E uma explanação clara das passagens que havíamos estado estudando me era concedida, com instruções quanto à maneira por que deveríamos trabalhar e ensinar com eficácia. Assim nos era dada a luz que nos ajudava a compreender as Escrituras com relação a Cristo, sua missão e seu sacerdócio. Uma corrente de verdade que se estendia daquela época até o tempo em que havemos de entrar na cidade de Deus, foi-me mostrada clara e dei a outros as instruções que o Senhor me havia dado. Então agora Deus levantava o dom de profecia, levantou o dom de profecia, esclarecendo aquilo que os irmãos não entendiam. Então foi através do dom de profecia da pena inspirada de Ellen G. White que cada verdade que hoje nós temos com tanta facilidade veio através da pena inspirada. Agora, como vai se levantar alguém hoje para provar que temos que praticar isso, que temos que fazer isso, e não prova pelo Espírito de profecia? Hein? É um anátema. Não creiam, não aceitam. Mesmo que essa pessoa fale bonito, é importante, tem vários doutorados, é pastor, é obreiro tal, publicou Bíblia tal, ou livro tal, falou isso e falou aquilo, mas se não estiver escrito no Espírito de profecia, não aceitem, porque você vai se perder. Continuemos. Durante todo esse tempo eu não podia compreender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, trancada. E eu não podia compreender o sentido das Escrituras que estávamos estudando. Isto era uma das maiores tristezas da minha vida. Eu me achei nesse estado de espírito até que todos os principais pontos de nossa fé nos foram aclarados à mente, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que quando não estava em visão, eu não podia compreender esses assuntos, e aceitaram como luz diretamente do céu as verdades dadas. Certo? Tiago White, pastor José Beta e outros mais aceitava como verdades eternas. Reconhecer ali o dom de profecia na pessoa daquela mulher e acreditaram que o dom de profecia queria conduzi-los em toda a verdade da palavra da Bíblia Sagrada e aquilo que seria verdade presente para nós hoje. Então, meus prezados amados irmãos, aqui nós estamos vendo a palavra de Deus falando. Vamos ver a página 266 desse livro. Ela diz: acerca dos testemunhos, coisa alguma é passada por alto, coisa alguma é posta à margem. Porém, o tempo e o lugar devem ser tomados em consideração. Ou seja, a mensagem para nós temos que tomar em consideração o tempo e o lugar. Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Por exemplo,
nós olhamos no Velho Testamento muitas leis. Se não tem o respaldo do Espírito de profecia, não é para nós, foi somente para o tempo de Israel. Era para o tempo de Israel. Se não é para nós. Vamos ver a página 262. E agora, todos quantos sentem desejo da verdade, eu gostaria de dizer: não dei crédito a ditos não autenticados, quanto ao que a irmã White fez, ou disse, ou escreveu. Se desejais saber o que o Senhor tem revelado por intermédio dela, dê-lhes as obras publicadas. Ela diz: não há aí quaisquer pontos de interesse acerca dos quais não haja escrito. Não apanheis e propaleis boatos acerca do que ela disse. Quanto aos testemunhos, coisa alguma é passada por alto, coisa alguma é posta à margem, mas o tempo e o lugar precisam ser considerados. Certo? O tempo e o lugar que foi escrito essa mensagem. Por exemplo, a doutrina da barba. O tempo e o lugar. O tempo foi para o tempo de Israel, foi para aquele povo, naquela localidade. Então, em 1844, agora Deus levantou um profeta. Um profeta que iria nos conduzir às páginas sagradas da Bíblia, iria nos dizer: olha, isso aqui hoje é para vocês, isso aqui não é mais, isso aqui é para vocês, isso aqui não é mais, o sábado é para vocês, o santuário é para vocês, certo? Vocês devem comer isso, vocês devem beber assim. Quem foi que falou para nós? O dom de profecia, que nos conduziu em toda a verdade, aquilo que é verdade presente para nós. Vamos no livro Obreiros Evangélicos, vamos folhear um pouco do livro Obreiros Evangélicos. A maioria não tem esse livro, não lê esse livro, certo? É incrível, né? 302, o livro Obreiros Evangélicos. Em 1844, quando se apresentava à nossa atenção qualquer coisa que não compreendíamos, olha só, ajoelhávamos e pedia a Deus que nos ajudasse a assumir a devida atitude. O que fazíamos? Ajoelhávamos. Quando era apresentado qualquer mensagem, eles se ajoelhavam e o clamar a Deus para lhe esclarecer. Tem feito você assim? Não, tem feito. Eu tenho participado de alguns grupos de WhatsApp, de Telegram, em que pessoas se levantaram para pregar bobagem e outras pessoas disseram: olha como é interessante essa mensagem, olha como é importante, e nem se ajoelhou para orar, não pesquisou nos livros de Espírito e Profecia nem na Bíblia, mas simplesmente é um papagaio ensaiado e disse: olha que mensagem bonita. Leitor superficial, meu amigo. Leitor superficial. Continuemos. Em 1844, quando apresentava à nossa atenção qualquer coisa que não compreendíamos, ajoelhávamos e pedia a Deus que nos ajudasse a assumir a devida atitude. E depois éramos habilitados a chegar à justa compreensão e a ter todos a mesma opinião. Olha só, ia ter todos a mesma opinião. Esse negócio de dizer: não, mas nós não precisamos ter toda a mesma opinião, é do diabo. Pai, eu não vos peço que tire do mundo, mas que os livre. A oração de Jesus foi que, assim como Ele é um com o Pai, que nós venhamos ser um em Jesus. Um crer da mesma forma. E nesses últimos dias, nós estamos representando o terreno que produz 100 por 100.
certo? Ou seja, toda a verdade vai vir à tona. Desde 1844, Deus tem enviado luz para nós. Então nós precisamos ter a compreensão dessa verdade. Se é verdade, vamos expor para o grupo. Vamos estudar com oração e jejum. Deus não está conduzindo apenas o homem nesses últimos dias, certo? Isso aqui não é a igreja católica em que o Papa diz é desse jeito e acabou. Nós não temos sistema papal entre nós. Deus tem diversidade de dons. Ele não deu todos os dons a uma pessoa. Ele dividiu para toda a sua igreja. Por quê? Para nós sermos dependentes um do outro. E não sermos independentes, achar que Deus me deu toda a verdade, que eu tenho toda a verdade, que todo tem que ouvir toda a verdade, que da minha parte. Não é assim, não. Isso é exaltação própria. Lembre-se lá do Lúcifer. Exaltou-se por causa de tua formosura e por terra eu te lancei. Orgulho. Continuemos. Não houve dissensão, nem inimizade, nem ruins suspeitas, nem mau juízo contra os irmãos. Se tão somente soubéssemos o mal do espírito de intolerância, com cuidadosamente dele haveríamos de fugir. Temos de estar firmado na fé, segundo a luz da verdade que nos foi dada em nossa primeira experiência. Então a verdade que Deus deu a este movimento, Deus deu através daqueles pioneiros e do dom de profecia. Então vamos recorrer aos nossos pioneiros, vamos buscar o dom de profecia. Naquele tempo, erro após erro, procurava forçar a entrada entre nós. Ministros e doutores introduziam novas doutrinas. Nós investigamos as Escrituras com muita oração, olha só. E o Espírito Santo nos trazia ao Espírito a verdade. Por vezes, noites inteiras éramos consagradas à pesquisa das Escrituras, a pedir fervorosamente a Deus sua guia. Juntava-se para esse fim grupos de homens e mulheres pios. O poder de Deus vinha sobre mim e eu era habilitada a definir claramente o que era verdade ou erro. Então, engrandecido seja Deus, está aqui a profeta Ellen G. White. Deus deu a ela esta autoridade. Aqui nós temos a autoridade do dom de profecia. É Ele que distingue bem aqui o que é certo, o que é errado. É Ele que diz o que é certo, o que é errado para nós. É Ele que diz, olha, isso aqui não é verdade presente, isso aqui é verdade presente. E agora nós queremos deixar de lado o dom de profecia e basear nossa fé somente nas doutrinas contidas na Bíblia, sem saber se isso é para nós hoje, se não é. Nós estamos querendo deixar de lado o profeta Moisés, o profeta que Deus levantou, e Deus disse que nós temos que sustentar as mãos do profeta. Sustentar as mãos do profeta é crer, é exaltar a mensagem do profeta, o dom de profecia. É por isso que está surgindo muitas heresias. E todas essas heresias que têm surgido, essas pessoas não buscam provado pelo dom de profecia. Por exemplo, agora nós estamos ouvindo as pessoas pregar aí, dizer que as 7 trombetas estão no futuro. Provou, não está escrito no grande conflito? Não provou. Mas tem muitos papagaios ensaiados crendo nessa doutrina falsa, nessa mentira falsa. Continuemos. Ao serem assim estabelecidos os pontos de nossa fé, nossos pés se colocavam sobre o firme fundamento. Aceitávamos a verdade ponto por ponto. Devemos aceitar a verdade ponto por ponto, todos os pontos, uma reforma completa. E não só alguns pontos, como muitos têm feito, só que aceitar a mensagem do vida no campo, certo? E não quer aceitar as outras verdades.
transgredindo o sábado, vivendo nus. Que negócio é esse? Continuemos. Aceitarmos a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do Espírito Santo. Eu era arrebatado em visão e era-me feita a explanações. Foram-me dadas ilustrações de coisas celestiais e do santuário, de modo que fomos colocados em posição onde a luz sobre nós resplandecia em raios claros e distintos. Certo? Mas você hoje é um pescador de aquário, não quer mais estudar, não quer mais rabiscar o espírito de profecia. Todos os teus livros estão aqui no celular, né? Tudo que tu quer está aqui no celular. Hein? É um leitor superficial. Ela diz: não devemos confiar aos outros a investigação das Escrituras para nós. Alguns de nossos irmãos dirigentes têm-se frequentemente colocado em posição errônea. E se Deus mandasse uma mensagem e esperasse por esses irmãos mais idosos para abrir o caminho ao progresso da mesma, ela nunca chegaria ao povo, diz ela. Há tristeza no céu por motivo da cegueira espiritual de muitos de nossos irmãos. Então não é vontade de Deus que ninguém examine a Bíblia por ti. Cada um de nós devemos cavar o terreno e encontrar a pérola de grande preço. Encontrar o tesouro escondido. Não sermos preguiçosos, querer somente o tesouro que está sob o solo, mas cavar profundamente, que o maior tesouro está lá no solo, lá no fundo, lá no final do terreno. Vamos ler Obreiros Evangélicos 316. À medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir entre nós fanatismo. Ela diz que Satanás vai tentar introduzir entre nós o que? O fanatismo. É o que está acontecendo. Muito fanatismo. Diz mais: ele se regozija em ver adventistas do sétimo dia indo a tais extremos que fossem considerados pelo mundo como um bando de fanáticos. Contra esse perigo é-me ordenado advertir ministros e membros leigos. Nossa obra é de ensinar homens e mulheres a edificar sobre uma base verdadeira, a firmar os pés no claro, assim diz o Senhor. Em 1844 tivemos de enfrentar fanatismo por todos os lados, mas sempre veio a minha palavra: uma grande onda de excitação é um dano para a obra. Conservai os pés nas pegadas de Cristo. O povo deve ser ensinado a investigar a palavra de Deus por si mesmo. Certo? Devemos ensinar as pessoas a examinar por si mesmo. Toda vez que nós pregarmos um sermão, devemos citar os textos. Tudo aquilo que nós falarmos, devemos citar o texto. Tudo aquilo que nós pregarmos, devemos relatar os textos da fonte que estamos pregando. 305 do livro Obreiros Evangélicos. Necessitamos em nossos dias a casa de Deus de homens de mente espiritual. Olha só. Firme nos princípios e que possua compreensão clara da verdade. Deus está precisando de homens que tenham a mente espiritual, que tenham uma compreensão clara de toda a verdade. 2.300 tardes e manhãs, expiação, purificação do santuário, cristologia. A maioria não crê e não aceita que Jesus assume a nossa natureza humana pecaminosa.
A maioria não entende, não compreende a doutrina da justificação pela fé, fica só com o negócio justiça pela fé, justiça pela fé. Que justiça pela fé o quê, meu irmão? Certo? Não é só justiça pela fé, justificação pela fé inclui uma obra de 2 etapas. A maioria não compreende a mensagem, a importância da mensagem do sábado, como o descanso de Deus, como a vitória sobre o pecado, o que se deve, o que não se deve, não, a maioria não aceita. Continuemos então. Olha, eu digo uma coisa a todos. Nós estamos em um grande jogo. Se você não sabe jogar, sai do jogo. Não atrapalhe quem está jogando. Porque senão você vai ver um caminhão de várias toneladas passando por cima de você. Diz mais. Necessitamos em nossos dias a casa de Deus de homens de mente espiritual, firmes nos princípios e que possuam a compreensão clara da verdade. Tenho sido instruída de que não são doutrinas novas, olha só, e fantasiosas, nem suposições humanas e de que o povo necessita, mas do testemunho de homens que conhecem e praticam a verdade, homens que entendam a ordem dada a Timóteo e a ela obedeça. Conjuro-te que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versos 2. Deus não colocou sobre ninguém a responsabilidade de estimular o apetite por doutrinas e teorias especulativas. Conservai essas coisas fora de vossos ensinos. Não permitais que se introduza em vossa experiência. Não deixeis que a obra de vossa vida seja por ela manchada. Deus quer que nós caiamos fora desse caminho de especulação. Especular aquilo que não está escrito, especular aquilo que não é para nós, especular aquilo que não é verdade e presente para nós nesses últimos dias. Nós iremos nesse momento agradecer ao Senhor através da oração, orarmos ao Senhor. Nós iremos dar continuidade a esse estudo, lendo os outros textos do Espírito de Profecia, que é essencial para os nossos dias e adequado para o momento. Então, o meu desejo é que nós venhamos pegar nossa Bíblia, adquirir bons volumes de Bíblias, adquirir todos os livros do Espírito de Profecia e ler, examinar, com oração e jejum. Que o Senhor nos perdoe nossos pecados e nos dê a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, Senhor. Santo Deus de infinita bondade, Senhor, nos ajoelhamos perante a Sua presença eterna para lhe agradecermos por ter nos dado o grande privilégio de podermos partilhar Tua palavra com o Teu povo, de poder ajudar, Senhor, a clarear os pés dos Teus filhos. Ajude-nos, ó Deus, a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajude-nos, ó Deus, a crer de toda a palavra que procedeu e que procede de sua boca. Abençoe, Senhor, ajude-nos a crer na Bíblia, no Espírito de Profecia. Ajude-nos, ó Senhor, a crer somente naquilo que está escrito na Tua palavra, que seja verdade presente para os nossos dias. Senhor, nos ajude a não nos desviar dos Teus caminhos, a crer nos Teus profetas, a crer no Espírito de Profecia, em nome de Jesus, Senhor. Amém.